Seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada. Você está aqui para ser abençoado, você chegou a este canal, você chegou a esta oração com um propósito. O Senhor está te chamando para orar. O Senhor quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir as suas palavras, Ele quer criar a sua vitória junto com você, com as suas palavras. E você está aqui porque nós estamos juntos para concordar com esta vitória. Porque o Senhor Jesus ensinou que quando estamos em concordância, nós ligamos no céu. Então, nós estamos aqui para concordar, não apenas eu, mas uma grande corrente de vitória que vem aumentando, que vem sendo abençoado, abençoada, e com você não vai ser diferente. Se você ainda não inscreveu o seu nome, é só se inscrever, aperta no botão inscrever-se, é gratuito, mas você passa a fazer parte de uma corrente que está ligada ao Senhor, para receber. O Senhor ensinou quando liga na terra, também é ligado no céu. Então, para toda promessa há um sim e um amém. O amém, a nossa concordância com aquilo que está escrito, ligou aqui na terra, no céu já está ligado, no céu já está pronto, e é para você, para sua casa, para sua família. Diga: eu serei abençoado, eu terei vitória, minha casa vai ser abençoada, minhas finanças serão transformadas, eu receberei cura, saúde, porque o Senhor já preparou tudo para mim. Amém. Vamos falar com o Senhor. Estamos na semana de quebrar amarras. Se há amarras que estão prendendo, aonde quer que elas estiverem, elas serão quebradas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então o Senhor quebra porque Ele é mais forte, Ele liberta porque Ele tem poder, e Ele vai fazer por você e pela sua casa em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus, Tu és o único Deus que pode transformar qualquer situação. É por isso que nós nos achegamos a Ti, Senhor. E o Senhor, ó Pai, é mais poderoso do que qualquer problema. Existia um problema na vida do Davi que era impossível de ser resolvido, porque ninguém mais, ninguém menos do que o rei de Israel estava perseguindo o Davi. E vinha aonde ele estava escondido com um exército para poder matá-lo. Mas o Senhor, ó Deus, no tempo de colocar um ponto final nisso, fez as coisas mudarem. Tudo foi transformado na vida do Davi, mas este momento em que ele passou de lugar para lugar, de esconderijo para esconderijo, como um verdadeiro fugitivo, sem ter feito nada de errado, meu Deus, o Senhor, nesse momento da vida dele, fez com que tantas coisas que estavam dentro dele fossem sendo deixadas para trás. Tantas maneiras de enxergar a vida que fossem sendo deixadas para trás. E ele, meu Pai, teve este momento tanto fugindo quanto formando o novo reinado que o Senhor já tinha prometido na vida dele. O Senhor trouxe 400 homens para morar com ele, e ele treinou esses homens, depois se tornou o exército dele. O Senhor trouxe o sacerdote porque ele temia tomar decisões sozinho, ele queria consultar ao Senhor, então o Senhor trouxe um sacerdote para que ele pudesse orar e consultar ao Senhor. O Senhor foi forjando no Davi um rei. E, meu Deus, chegou o dia em que esta situação dele viver fugitivo nos campos de Israel, nas colinas, nas encostas, nas cavernas, teve fim. E chegou a notícia, meu Pai, como diz a Tua palavra, e disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te dízimo. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou,
Assim fizeram todos os homens que estavam com ele, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas seu filho com esta lamentação. Então ele acabou de receber uma notícia de que Saul foi morto, de que Israel perdeu uma batalha, de que muitos soldados caíram, perderam as suas vidas, e de que Jonatas e os outros filhos do Saul morreram. Jonatas era um grande amigo de Davi, um homem segundo o coração do Senhor, que não usurpou para si o trono, mas compreendeu que o próximo rei seria o Davi. Não fez questão de tomar lugar no trono. Então, naquele dia em que ele recebeu essa notícia, morreu Saul, morreu Jonatas, morreram muitos soldados, Davi pranteou e lamentou e rasgou as suas vestes. E todos os que estavam com ele também a mesma coisa. E estas são as palavras, a palavra dizendo: com esta lamentação, ó ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Presta atenção no que o Senhor está mostrando aqui. Davi está falando sobre Saul, um homem que perseguiu Davi, um homem que queria a morte de Davi, um homem que chegou a consultar outros deuses que não o Senhor para ter condições de se manter vivo, de tão perturbado que estava, e perseguia o Davi com maus sentimentos. Quando Davi vai falar dele, meu Deus, o Senhor deixou registrado essas palavras: como caíram os poderosos. Ao invés do Saul ser lembrado na boca do Davi como um perseguidor, ele está sendo lembrado como um poderoso. E mais, Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. O que ele está falando aqui, e sucedeu depois que Davi consultou o Senhor. O que ele está falando aqui são apenas as virtudes do seu inimigo. Que ele era um poderoso guerreiro. Se lermos o texto todo, vai dizer que ele vestia as mulheres. Ele diz: mulheres, planteiem pelo seu rei, porque ele vestia vocês com ornamentos. Ele fazia de vocês mulheres elegantes, bonitas. Ele foi ungido com óleo. A oração inteira dele está em 2 Samuel, no capítulo 1, do 17 até o 27. E o Senhor, meu Deus, deixou isso aqui registrado para mostrar que quando tempos mudam, as coisas que estavam naquele tempo ficam lá. Se o Davi tivesse trazido, ó Pai, a mágoa, se ele tivesse trazido a alma pesada daquele tempo, um tempo em que ele sofreu, um tempo em que ele lutou para ficar vivo, um tempo que ele teve a oportunidade de acabar com a vida do Saul por 2 vezes e ele não fez. Um tempo, meu Deus, em que ele estava entre o temor do Senhor e estava, meu Pai, entre sobreviver pela própria vida. Pelo temor do Senhor, ele não levantou a mão ao ungido do Senhor, que era o Saul. Pelo temor ao Senhor, ele estava esperando o tempo de se tornar o rei, porque ele já havia sido ungido pelo Samuel. E quando chegou o fim desse tempo angustioso, deste tempo de perseguição, meu Pai, ele não exalta nada do que aquele homem fez de mal a ele, mas apenas as virtudes daquele homem. E isso, meu Deus, é obra do teu Espírito na alma do Davi. Assim também o Senhor está trazendo para você um novo tempo, uma nova estação, algo novo que você ainda não conhece, pessoas ao seu redor que vão chegar, coisas que você ainda vai conhecer, restituições que você
já deu por perdido, mas que vão ser revertidas. Cada detalhe da sua vida, cada ato que o Senhor permitiu de injustiça, Ele vai trazer redobradamente, com honra, se tornando um testemunho na sua vida. Mas o que ficou para trás tem que ficar para trás. O que ficou lá naquele tempo de angústia e sofrimento tem que ficar lá. Não deixa nenhum sentimento, não deixa nenhuma mágoa, não deixa nenhum rancor, não deixa nenhuma angústia, nenhuma tristeza, nenhuma depressão ficar na sua alma. Porque este novo é impossível ser detido, porque ele vem do Senhor. É algo que o Senhor desenhou para você. Você chegou nesse tempo. Você chegou, estamos no mês de setembro, inclusive, o mês em que floresce a primavera. É tempo de primavera, o inverno está ficando para trás. É tempo de primavera na sua vida, é tempo de novidades sobre você. E o inimigo, ele quer trazer daquele tempo lembranças para te deixar preso lá. Não permita, não permita em nome do Senhor Jesus. Veja como Davi olhou para o seu inimigo e tirou dele aquilo que ele podia trazer de bom para ele. Aprendizados que ele podia ter de bom. Saul foi um homem valente. Saul teve uma amizade linda com Jonatas. Jonatas foi um filho fiel. Jonatas foi um filho que esteve ao lado do pai em todas as circunstâncias, corajoso, sempre protegendo o pai, sempre dando forças ao pai. Se apegou ao Davi, mas não ficou presencialmente com o Davi. Ele se alinhou com a promessa, porque Deus disse que o próximo rei seria o Davi. Ele aceitou, mas ele ficou dando forças e apoio para o rei e para o pai. E o Davi, ao invés de olhar para que não pôde ficar junto com o Jonatas, que teve que sair do palácio, que o rei tentou jogar lança nele, que o rei pegou os soldados e foi atrás dele, que o rei não deu a filha que prometeu. Quando ele matou o gigante Golias, foi prometido a filha do rei em casamento e o rei não deu. Então, em vez dele olhar para todas essas coisas que o rei fez contra ele ou deixou de fazer, ele olhou para a valentia do rei Saul. Ele olhou para a amizade que ele tinha com o Jonatas. Ele olhou para o bem que ele promoveu para Israel. E disse: hoje um forte e poderoso tombou. Ele rasgou as suas vestes e disse consigo mesmo: meu Deus, Israel, nosso amado Israel perdeu uma batalha. É assim que você deve olhar, é assim que você deve prestar atenção nesse novo tempo do Senhor sobre você, para deixar para trás apenas aquelas coisas que não são boas, deixar para trás tudo aquilo que foi usado para moldar você, mas entrar neste novo, nesta nova perspectiva, uma nova maneira de viver, uma nova mentalidade. Uma mentalidade de alguém que foi forjado pelo Senhor. Somos forjados pelo Senhor pelas coisas que Ele faz. Somos forjados por Deus para tirarmos coisas ruins de dentro de nós. E Ele promove, Ele permite situações fora do nosso controle, situações difíceis, situações que passamos e que não temos o controle delas, situações em que o Senhor, se Ele não agir, nós iremos perecer. E Ele faz para forjar o nosso caráter, forjar as nossas raízes, forjar a nossa vida com Ele, nos manter firmes e em pé, crescendo embaixo da terra, tendo as nossas raízes firmadas. E estas coisas difíceis ficam para trás. É para este tempo que chegou até aqui para transformar você em quem você é hoje. Cada sofrimento, cada espera, cada confiança no Senhor, cada ato de obediência foi deixando o que era ruim e construindo o que era bom. Para quê? Para que acontecesse com você a promessa do Senhor.
para que acontecesse com você, para que você chegasse nesse tempo e pudesse adentrar e viver a promessa do Senhor. Então, logo depois que Saul morreu, que ele pranteou Saul, que ele viveu este momento de transição, estava lá fazendo o que ele sabia fazer. O que é? E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Esse tempo em que o Davi ficou como fugitivo, ele aprendeu a fazer isso aqui, a conversar com o Senhor, a ouvir a voz do Senhor, a ser sensível à voz de Deus. Então, ele consultava o Senhor se iria fazer o que com tal inimigo, se iria subir contra algum inimigo, se iria guerrear, se iria fugir, se iria por cima, se iria por baixo. Ele consultava, tanto que o Senhor enviou o sacerdote, ele consultava ao Senhor. E aqui, depois que morreu o inimigo, depois que ele não tem mais isso, ele continua consultando ao Senhor. Então depois eu não tenho mais o inimigo, não tenho mais essa situação, então vou agir por conta própria? Não, consultou ao Senhor. Oh meu Deus, é isso que o Senhor nos ensina em tempos difíceis, a sermos dependentes do Senhor. E o Senhor disse para ele: sim, você vai subir, mas ele continuou perguntando: subir para onde, meu Deus? E o Senhor disse: para Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali aonde? Ali em Hebrom, aonde o Senhor mandou ele ir. E ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. E assim, quando ele, na dependência do Senhor, obedecendo ao Senhor, seguindo ao Senhor, quando ele estava diante do Senhor, foi que os homens que estavam ali reconheceram e ungiram ali Davi rei. Mas esta não é a unção, este não é o ato oficial que tornou Davi rei. Aqui é apenas os homens reconhecendo que o Senhor já tinha feito, porque a verdadeira unção do Davi foi aquela que aconteceu lá atrás, antes de toda essa perseguição. Quando o Senhor falou para Samuel: vai lá na casa do Jessé, porque um dos filhos de Jessé vai fazer um serviço para mim, vai ser rei em Israel. E quando ele estava lá cuidando das ovelhas, sem imaginar o que o Senhor tinha planejado para a vida dele, o Senhor levou o profeta Samuel e o profeta deitou azeite na cabeça do Davi. E a partir dali o Espírito do Senhor, o oficial de uma pessoa é o Espírito do Senhor, é a vontade do Senhor. A partir dali, ele estava oficialmente ungido como rei. Agora aqui, meu Deus, ele veio como obediência morar numa cidade onde as pessoas estavam apenas reconhecendo. Ali os homens de Judá ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Se submeteram à unção que o Senhor já havia colocado em Davi. Então, tempos difíceis, momentos em que não compreendemos, em que todas as coisas ao nosso redor parecem tão impossíveis, porque de fato são momentos que o Senhor usa para nos forjar, para nos dobrar à sua vontade, para nos alinhar diante do Senhor e para deixar o que está ruim e ser construído em nós tudo aquilo que é plano do Senhor. E alinhados com Deus, diante do Senhor, as coisas ao redor começam a se alinhar. Os homens passaram a reconhecer a unção do Davi. E assim ele disse: esforcem-se
Ele sabia o valor de se esforçar. Cada madrugada que estamos em oração, cada jejum que fazemos, cada palavra que deixamos de falar para ofender o nosso irmão, cada pedido de perdão, cada humildade que dobramos a nossa cerviz, que dobramos a nossa vontade, a vontade do Senhor, é um esforço. É o esforço da nossa alma em agradar a Deus, é o nosso altar sacrificial que entregamos a Ele a nossa vontade. Entregamos a Ele aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas não fazemos por obediência. E Ele diz: esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Aqui ele está pronto para ocupar a posição de rei. Aqui ele sabe o valor do esforço, o valor de considerar a unção do Senhor, o valor de ser uma pessoa verdadeira, o valor da humildade, o valor dos momentos de oração, o valor da palavra de Deus. Aqui ele sabe o quanto é preciosa a presença do Espírito na vida de alguém. Porque o Espírito do Senhor é quem foi guiando ele, é quem foi forjando ele, é quem foi transformando ele neste rei. E assim é com você. Esse tempo novo, todas as amarras da sua vida, eu declaro agora que caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Não fique nenhum mal na sua maneira de pensar, não fique nenhum sentimento maligno contra você. Você está livre. Todo o mal da sua vida está quebrado em nome do Senhor Jesus, para que você adentre neste tempo como aquele que foi forjado pelo Senhor, aquele que recebeu das mãos do Senhor a unção, a capacitação e foi forjado para chegar até aqui. O Senhor é contigo. Através de você, grandes coisas Ele vai realizar. Através da sua vida, do seu testemunho, da sua obediência, da sua entrega, através da humildade que Ele fez florescer em você, o Senhor vai transformar, vai chamar outras pessoas para estar diante do Senhor. Você é um rei. Você é alguém de autoridade, você é alguém colocado por Deus, não para subjugar os demais, mas para ser exemplo, testemunho, como uma candeia acesa colocada no alto para iluminar a vida de quem ainda está na cegueira, ainda está nas trevas. O Senhor Deus é com você. Você está abençoado, abençoada. Fica firme naquilo que Deus mostra para você. Nesta nova temporada do Senhor sobre você, uma fé restauradora, transformadora, uma fé que vem trazendo a você restituição de tudo que lhe foi roubado, de tudo que lhe foi saqueado, porque o Senhor é com você. Graças a Deus. Vamos orar. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Graças a Deus, estão ligadas as nossas vitórias.